agora a nossa mesa de discussão da manhã sobre teologia natural. Vocês perceberam, né? Primeiro dia tivemos teólogos bíblicos. Segundo momento aqui hoje, teólogos filosóficos. À tarde começam os cientistas. E amanhã mais um punhado de cientistas para encerrar a conferência. Então, mudando aí a leitura do livro das Escrituras, fazendo um pouco de filosofia, agora vindo para o campo da ciência. Bom, Guilherme e Felipe, a primeira pergunta trata com dois conceitos que a gente ouve falar muito. E seria bom que ficasse um pouco mais claro. Qual que é a diferença entre o conceito de teologia natural e teologia da natureza? Então, quem faz essa distinção em um livro bastante popular é o Ian Barbour, no livro Quando a Ciência Encontra a Religião, e no Religion and Science, que é uma síntese maior das ideias dele, que foram resultados de das Gifford Lectures que ele apresentou. Mas, então, a teologia natural, classicamente, procura construir um argumento para a existência de Deus, sem um apelo aos fatos da revelação especial. Então, a ideia é demonstrar, a partir de inferências, que Deus realmente existe por meio da natureza. Então, esse é o projeto de teologia natural clássico, que Alistair McGrath chama de velha teologia natural. O que o Ian Barbour chama de teologia da natureza já são interpretações da ordem natural a partir de uma determinada teologia estabelecida. Daí que o próprio Alistair McGrath discute essa questão e considera aceitável o uso do termo teologia da natureza para o projeto dele. Porque, no caso, não se trata de assumir uma neutralidade religiosa metodológica para tentar encontrar sinais divinos na criação, mas já a partir da revelação cristã, com tudo que ela diz sobre criação, queda, trindade, assim por diante, buscar os sinais desse Deus revelado na criação. E, consequentemente, então, fazer uma interpretação teológica da natureza informada pelo conhecimento científico, que é esse estudo sistemático da natureza. Então, realmente, são abordagens diferentes, mas alguns chamam a nova teologia natural a teologia da natureza de Alistair McGrath, alguns chamam de teologia natural, também seria uma nova teologia natural, que tem uma abordagem diferente. Mas, grosso modo, seria isso, a diferença das duas. Embora os conceitos sejam mais importantes do que os termos, é sempre muito arriscado você discutir termos e não discutir conceitos. Você corre dois riscos básicos, né? Um risco é o de brigar à toa, porque às vezes está falando a mesma coisa que o cara usando termos diferentes. E outro risco é o risco de comprar gato por lebre, porque às vezes você está usando os mesmos termos, mas está falando de coisas absolutamente diferentes. Então, embora os conceitos sejam mais importantes do que as coisas, eu tenho particularmente preferência pelo termo teologia da natureza para se referir a esse empreendimento, segundo o que Guilherme acabou de mencionar. E por uma razão muito simples, porque eu creio que o empreendimento primeiro da teologia natural, que é a tentativa de chegar ao conhecimento de Deus a parte da direção da revelação especial, da revelação de Deus na Bíblia, ele pressupõe uma neutralidade que, conforme eu expus na minha palestra, não existe. Eu parto do princípio de que a realidade é por natureza religiosa, como eu disse, e existe uma antítese que se expressa na nossa existência. Então, por causa dessa antítese fundamental, eu não creio na possibilidade de um conhecimento de Deus na natureza, ou a partir da natureza, sem a iluminação da revelação especial. Acho que esse é um projeto, e creio que eu e o Guilherme concordamos nisso, que é um projeto natimorto. Por essa razão, eu prefiro não igualar o novo projeto, em termos de terminologia, ou identificá-lo àquilo que foi feito antigamente. Então, eu preferiria falar em teologia da natureza, ao invés de teologia natural. Mas essa é só uma questão de preferência pessoal, particular. Não, vamos usar, então, o termo, teologia da natureza. Essa teologia da natureza,
do ponto de vista reformado, parece ser pressuposicionalista. Ou seja, eu devo assumir como verdadeiro para entender o verdadeiro, uma coisa nova. Será que esse tipo de argumentação não é ilógica ou parece uma argumentação circular? E essa teologia da natureza, ela não empresta, ela não aproveita nada, ela não pode aproveitar nada da antiga teologia natural? Então, depende de onde você quer chegar. Se o propósito não sou eu, não. É alguém que perguntou. Gustavo está escaldado comigo. Depende de onde você quer chegar. Seria circular se a intenção fosse provar Deus na natureza. Mas essa não é a intenção dessa nova teologia natural, pelo que eu tenho compreendido e pelo que o Alistair McGrath diz a respeito. Então, não existe a intenção de construir uma ponte lógica direta de evidências da natureza para Deus. Essa intenção não está presente. Então, assim, claro, do ponto de vista de quem está buscando isso, pode soar estranho. Na verdade, quando você espera que a crença em Deus deva ser provada a partir de evidências da natureza, ou deva ser sustentada a partir de evidências da natureza, você estabelece uma relação cognitiva entre o conhecimento de Deus e a ciência, uma ordem cognitiva. E isso já é uma afirmação teológica e religiosa que pode ser defendida, mas é disputável. Há muitas razões para, de um ponto de vista cristão, a gente rejeitar essa abordagem. E eu tenho defendido isso há muito tempo. Em primeiro lugar, porque ela, para fazer uma analogia, só uma analogia, existem arrazoados epistemológicos que a gente poderia trazer para dizer isso, mas a analogia é a seguinte: seria uma espécie de justificação da crença em Deus pelas obras. Como se Deus fosse o resultado do seu trabalho intelectual. Eu acredito que, do ponto de vista teológico e religioso, isso não pode estar correto. Eu sei que isso é polêmico, mas eu acredito que isso não pode estar correto. A crença em Deus deve ser, de algum modo, tão primária para a nossa experiência cognitiva quanto outras experiências de mundo. E não pode ser o resultado das nossas elaborações. Se ela é realmente algo fundamental, isso não significa que a experiência cognitiva de Deus, ou que não possa ser estudado, que a gente não possa ter uma epistemologia da crença em Deus e tentar explicar como isso acontece. Mas submeter a racionalidade da crença em Deus à evidência científica, eu acredito que é um procedimento inadequado. E muita gente acredita que, historicamente, não deu muito resultado. O fato é que a teologia natural clássica acabou alimentando, na sua tentativa de demonstrar a crença em Deus, acabou alimentando uma imagem deísta de Deus, que está associada ao iluminismo e à secularização. Essa história é contada, ou parte dela é contada no livro Deus e Darwin, de Alistair McGrath. Eu recomendo muito a leitura dessa obra para compreender melhor isso aí. Pode repetir a pergunta, por favor, Gustavo? Posso. Se essa nova teologia natural, ou teologia da natureza, ela não é pressuposicionalista, onde ela implica a necessidade de ter um conhecimento verdadeiro para se descobrir novos conhecimentos. E se isso não é ilógico, passa a ser um argumento circular. E ela não aproveita nada da teologia natural antiga? Entendi. Bem, como bom pressuposicionalista, eu já estou me colocando aqui, eu tenho facilidade de responder a pergunta e dizer que, na verdade, não existe argumento nenhum que não seja circular. Eu entendo que todo argumento é circular, a questão é o tamanho do círculo. Existem círculos pequenos e círculos grandes, mas eu creio que todo argumento é circular, e a grande comprovação disso é o dicionário, porque as palavras do dicionário são definidas por palavras que são definidas dentro do próprio dicionário. Então, o dicionário é um exemplo da circularidade ou da necessidade da circularidade argumentativa. A questão é qual é o tamanho do círculo
e se o círculo corresponde ou não corresponde à própria realidade. Então, eu não tenho dificuldade em responder a pergunta por causa de assumir uma postura epistemológica e apologética pressuposicionalista. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que você só consegue ver a Deus por trás do mundo se você começar com Ele. E existe um livro bíblico que foi escrito para comprovar isso. Chama-se Eclesiastes. Se você tentar começar sem Deus, como é que você termina? Sem Deus. Tudo é vaidade. Correr atrás do vento. Só tem um jeito de terminar com Deus, começando com Ele. Simples, porque Paulo diz que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é começo, meio e fim de todas as coisas. Isso vale para a existência, mas é importante dizer que isso vale também para a vida intelectual, e que se a gente existencialmente ouve isso e concorda, mas a nossa teoria cognitiva ou a nossa epistemologia discorda, eu diria que a gente precisa revisar a nossa epistemologia para que ela tenha correspondência com a realidade do que significa conhecer Deus e se encontrar com Deus e assim por diante. Boa. Ok. Olha só, ainda nessa nota. Já que é necessário a revelação especial para compreender a revelação natural, isso não nos prende num gueto cristão? Será que nós não estamos dizendo que as Escrituras devem legislar sobre a ciência e, em última instância, isso não permite um diálogo com o mundo não cristão? Bem, essas são perguntas difíceis e tem mais de uma pergunta envolvida aí, né? Lê de novo para eu pensar mais um pouco. Bom, partindo então do pressuposto que a revelação especial é necessária para compreender a revelação natural, isso não nos prende num gueto cristão, afinal de contas só os cristãos têm a compreensão da revelação especial. E se é assim, nós não estamos dizendo que as Escrituras então devem legislar sobre a ciência, e em última instância, todo esse movimento não impede o nosso diálogo com o mundo não cristão? Ok, eu vou tentar pegar o espírito geral da pergunta e oferecer algum tipo de contribuição. Depois o Guilherme vai resolver o problema de vez. Bem, eu creio que, ao afirmar que a Escritura é essencial para a compreensão do mundo criado, nós não estamos necessariamente afirmando que nenhum tipo de conhecimento é possível no mundo criado sem a Escritura. Ou seja, o mundo é revelação. E como revelação, ele possui certas verdades impressas na própria estrutura do mundo criado. Contudo, a verdade sobre o mundo criado não pode ser compreendida a parte do conhecimento prévio da Escritura Sagrada. E aí nós teríamos que trabalhar bastante com o conceito de verdade, e eu parto do princípio de que o conceito de verdade é pactual. Ou seja, de que a expressão 1 mais 1 igual a 2, ela não tem como objetivo final o uso pragmático, matemático, físico, e o uso pragmático de fazer o homem construir um foguete e chegar à Lua. Ou seja, é parte do processo de fazer todas essas coisas pragmáticas o conhecimento da matemática, da física, etc. Mas a razão final pela qual a realidade existe está escrita no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza do mundo é revelação. Isto significa que só conhece a verdade sobre o mundo, ou seja, só conhece o mundo como ele é, aquele que conhece o mundo como revelação. Então, embora qualquer pessoa olhando para a realidade possa compreender que a expressão matemática 1 mais 1 é igual a 2, e esse é o state of affairs, ou seja, esse é o estado das coisas, num certo sentido essa expressão é verdadeira, a verdade final sobre a expressão 1 mais 1 é igual a 2 é compreendida quando isso é compreendido em adoração a Deus e pactualmente. Este tipo de conhecimento só é possível
a partir da revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Então, eu não diria que nenhum tipo de conhecimento é possível, mas eu diria que o conhecimento da verdade sobre o mundo só é possível à luz da Escritura Sagrada. Isso não inviabiliza, obviamente, o diálogo, porque a base para o diálogo é o fato de que nós vivemos no mesmo mundo, o mundo criado por Deus, que tem estruturas criadas por Deus, e nós pensamos de certa forma, fazemos teoria até certo ponto dentro de leis estruturais estabelecidas por Deus. É a lei, a ordem cósmica divina, que é a base para o diálogo. Então, nós podemos dialogar sem nenhum problema e nos apropriar dos momentos de verdade que eventualmente apareçam no pensamento não cristão ou no pensamento apóstata. Eu não creio que a afirmação de que a Escritura, de certa forma, a afirmação de que a Escritura é essencial para o conhecimento da verdade sobre o mundo, ela inviabilize o diálogo. E quanto se a Escritura deve legislar sobre a ciência, a minha resposta é um pouco mais ampla. É que ela deve legislar sobre tudo. Não é só sobre a ciência, não. A Bíblia é a revelação escrita de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa expressão é altamente abrangente. Então, a pergunta é se a Bíblia deve reger a ciência e legislar sobre a ciência? Não, ela deve legislar sobre tudo, sobre a nossa vida inteira. Então, eu concordo substancialmente aí com o que o Felipe falou. Eu talvez vou acrescentar algumas coisas. Primeiro, o seguinte: se a Escritura legisla sobre a ciência, e isso, essa expressão, essa pergunta, melhor dizendo, ela é muito difícil de responder. Sim, grosso modo, sim. Mas vamos lá. Se alguém perguntar se a palavra de Deus legisla sobre a Escritura, sim. Perdão, sobre a ciência, sem dúvida nenhuma, sim. Mas vamos lá. O Logos, que se manifestou pessoal, historicamente, em Jesus, e levou a Escritura, e a Escritura dá testemunho desse Logos, e ela é a palavra de Deus nesse sentido. Esse mesmo Logos criou o mundo, está lá em João. Então, não faz sentido, por um lado, ter escrúpulos contra a ideia da Escritura legislar sobre a vida toda, inclusive sobre a ciência, na medida em que a gente vê a Escritura como a palavra, em linguagem humana, desse mesmo Logos, que se manifestou como a pessoa humana de Jesus e pelo qual todas as coisas foram feitas. O fundamento da ordem da inteligibilidade do mundo é o Logos. Então, não haveria por que ter medo dessa afirmação. Mas é claro que o temor de muita gente quando faz essa pergunta sobre a Escritura legislar sobre a ciência é a experiência histórica de que a Escritura pode ser mal lida e empregada para fazer afirmações falsas no campo da ciência. Mas vamos lá. Uma coisa são os erros que a gente comete usando a Escritura, outra coisa é a Escritura em si. Eu concordo muito com o que o John Walton disse ontem, que a intenção divina da Escritura deve passar pela intenção e pelas realidades do autor original, ou da situação original de escrita, que é uma coisa até um pouco mais ampla só do que o autor, tem a ver com o contexto e assim por diante. O Logos é infinito, atenção porque eu vou dizer, mas a Escritura não é infinita. O Logos é infinito, a Escritura não é infinita. A Escritura é finita. Por que ela é finita? Soa como uma coisa estranha, né? Ora, Jesus é infinito, porque é o Logos, mas é finito também, porque ele se tornou criatura. O Logos fez carne, então ele estava localizado no tempo, no espaço. Tem uma questão aí da teologia, né? Se depois da ascensão, é
É um grande debate dos luteranos e dos calvinistas. Se depois da ascensão o corpo humano de Jesus ficou onipresente ou continuou localizado. Então, os calvinistas tendem a dizer, para enfatizar a diferença entre o infinito e o finito, que o corpo de Jesus tem que estar em algum lugar, mesmo ressuscitado, porque ele é criatura. Ele não pode ficar onipresente. É uma criatura. Então, Jesus é simultaneamente Deus e homem, então ele é simultaneamente onipresente e localizado. Bom, o que a gente pode dizer nesse sentido? A palavra de Deus que se mostra na Escritura é infinita, mas o texto é finito. A intenção autorial é finita. Então, eu acho inviável tentar retirar afirmações científicas da Bíblia por essa razão. Porque, na sua finitude e localização histórica, ela foi produzida antes da emergência da ciência moderna, e num contexto em que não havia ciência moderna. Então, não adianta querer achar a ciência moderna na Bíblia. Minha opinião, esquece. Agora, isso não significa que o que a Bíblia diz não tenha relevância para todas as áreas da vida, inclusive para a ciência. Porque a palavra que fala, por meio dessa localização, tem um impacto universal. Então, assim, eu só finalizaria isso dizendo que, lembrando que o McGrath disse, eu mencionei também, que as ciências trazem várias inteligibilidades, mas não trazem o sentido. E são formas diferentes de inteligibilidade que não existiam na época que a Escritura foi produzida. E agora, o sentido, que é o último, que é supremo, organiza e mostra a coerência dessas várias inteligibilidades. Então, eu diria que a ciência a Bíblia não legisla no sentido de que ela revela essas diversas inteligibilidades. Isso é produzido pelo progresso da ciência. Agora, a coerência, a estabilização desses saberes e a direção, isso é exatamente o que a Escritura dá e fornece. Então, eu diria que sim, a Escritura legisla, mas a gente precisa ser um pouco mais sofisticado ou sutil quando a gente explica o que significa isso, de que forma ela legisla. Quanto a isso produzir um gueto, de forma alguma, se a gente está interessado o tempo inteiro em dialogar e servir a todos esses campos de conhecimento. Agora, depende do que quer dizer gueto, né? Porque tem um sentido, como o Felipe falou, que Jesus disse, não vos admireis que o mundo vos odeia. Então, é natural que quando cristãos se unem para pensar sistematicamente sobre a natureza, a partir do seu ponto de referência, que eles vejam e digam coisas que vão desagradar e vão atrair a oposição de pessoas que têm outro referencial. Ninguém deve ver isso com surpresa, nem como uma falha. Eu acho que a gente precisa enfrentar isso. Agora, a gente é que tem que fazer o movimento, né, para não virar gueto e continuar a conversa. Chama o amigo ateu e o papo continua. Então, deixa eu pegar uma linha que vai direto nesse assunto e vai para uma coisa que você disse. Baseado na fala do reverendo Felipe, referente às antíteses, qual o risco de acabar se fazendo uma ciência cristã, entre aspas, tal como a suposta ciência da criação, que é veementemente rejeitada pela comunidade científica? Depois eu vou pedir para você ler de novo. Eu ia complementar aquilo que Guilherme estava dizendo, porque considero que, de fato, é relevante estabelecer essas ressalvas inteiras. Eu disse a vocês na palestra que eu lido na área de educação de maneira mais direta e defendo a possibilidade de uma educação cristã. E, geralmente, quando eu ofereço palestras sobre esse assunto, as pessoas, os professores me perguntam, mas a partir de agora a gente vai estudar a Bíblia? E aí eu digo para eles, depende do que significa a sua pergunta, sim e não. Eu digo, a Bíblia não vai se tornar a nossa fonte de conteúdo enciclopédico. Ou seja, eu não vou passar a ensinar os meus alunos agora matemática a partir de quantos animais entraram na Arca de Noé. Então, você vai aprender agora como é que contar, que horas os casaizinhos, 2 mais 2. Não. Veja, eu não preciso disso. Por que não preciso? Porque eu creio que o mundo é revelação, como a Bíblia é revelação. Então, o livro da natureza pode ser a fonte de conteúdo enciclopédico. Mas, num outro sentido, ela é extremamente necessária enquanto aquela que fornece os pressupostos através dos quais você olha para a realidade para compreender o mundo e o sentido do mundo tal qual o Guilherme havia dito. Então, é importante fazer essa ressalva, de fato, de como é que a Escritura atua como guia
na tarefa científica. E uma outra questão que eu gostaria de ressaltar é que a questão de se isso inviabilizaria o diálogo parece partir de um pressuposto de que diálogo só é possível quando nós partimos de pressupostos comuns. E, na verdade, essa é uma falácia. Na verdade, todo diálogo cujos pressupostos, mesmo antitéticos, estejam claros desde o começo, ele é muito mais franco e ele é muito mais aberto do que qualquer outro tipo de diálogo. Então, botar as cartas na mesa e dizer, olha, eu parto desse lugar aqui, é uma atitude muito mais honesta na defesa de um diálogo, né? Agora, indo para a questão ali, eu vou ser muito rápido, acho que eu lembro ainda, vou ser muito rápido aqui, porque já deu tempo de Guilherme pensar enquanto eu falava aqui. Eu não creio que nós devemos desejar uma ciência cristã se esse adjetivo tiver, de certa forma, nos diferenciando da ciência de forma geral quanto ao nosso empreendimento no sentido de formação de uma entidade à parte, de uma sociedade à parte. Ou seja, eu creio que nós devemos, como eu disse na minha palestra, nos esforçar para uma participação solidária e propositiva na comunidade científica. Esse é o esforço. Como os cristãos primitivos não construíam as suas próprias cidades. Eles viviam nas cidades gregas e bárbaras. Então, era lá que eles viviam, e eu creio que esse é o nosso desafio. Então, depende de como é que o cristão adjetiva a ciência. Agora, se por cristã a adjetivação é uma ciência que parta de pressupostos cristãos, eu creio que devemos lutar por isso, e não apenas, e a razão não é porque assim nós teremos um lugar maior na esfera pública, etc. e tal. Não, é porque nós cremos que o cristianismo é a verdade sobre o mundo. E conhecer o mundo é conhecer a verdade sobre ele. Então, depende do modo como o cristão adjetiva ciência, na minha opinião. De cara, acho que é bom lembrar que a ciência moderna nasceu sob influxo do cristianismo. Ele teve um papel muito importante. E, em certo sentido, a gente pode dizer que, na sua estrutura fundamental e na sua intenção, por que não dizer que a ciência moderna ela é cristã, nesse sentido? É claro que ela recebeu seus direcionamentos complicados. O Schaeffer usava a expressão a moderna ciência moderna, para dizer que um desvio aconteceu. Mas as bases cristãs da ciência são um fato bem conhecido, né? Então a gente não precisa ver como um empreendimento externo à fé. Mas eu entendo o ponto aí, né? O medo do pessoal é o que eu chamei algumas vezes de ciência gospel, né? Então tem a música gospel, tem a camiseta gospel, tem o lava-jato gospel, e a gente cria a ciência gospel. Realmente não é a intenção. Isso pode acontecer por um desvio histórico, uma falha, mas não existe essa intenção. Agora, a gente precisa dar uma explicação para o fato de que, em alguns campos, as zonas de concordância entre um pensamento baseado na fé cristã e a ciência são maiores do que em outros campos. E isso é muito curioso. A gente sabe, por exemplo, que existem mais físicos teístas ou cristãos do que biólogos. Isso é uma questão estatística. E a gente sabe que quando você vai subindo naqueles níveis explanatórios, então você passa ali pela sociologia, pela psicologia, pela sociologia, assim por diante, a dificuldade parece que aumenta em estabelecer essas conexões públicas da fé cristã com esses campos. Mas é curioso também que, na medida que você sobe nessa escala, a incomensurabilidade entre subtradições e teorias dentro daqueles campos aumenta também. Daí que você deixa de ter o que a gente chama de ciência normal, que acontece nas ciências fundamentais, em que você tem uma tradição central de pesquisa com poucas divisões que governa o empreendimento científico. Então, você vai subindo na escala, você não tem isso mais. Então, em sociologia, você tem várias tradições que conflitam entre si. Você tem, por exemplo, a tradição dialética, você tem a tradição positivista,
você tem todas essas abordagens pós-estruturalistas para a sociologia, tem a abordagem hermenêutica, né, ligada a Weber e tal. Então, assim, tem essas tradições, elas conversam até certo ponto, mas, no fim, dá uma pluralidade imensa e não existe ciência normal. Talvez dentro dessas subtradições, você diga isso. Então, existe uma... assim, na escala modal do Dorwitz, você vai ver que a teologia está lá no fim, né? Então, realmente, você começa com a matemática, em que quase não existe desacordo, e termina na teologia, em que quase não existe acordo. E, no meio do caminho, a coisa vai se espraiando. Então, eu acredito o seguinte, especialmente, eu diria, para o pessoal de ciências humanas, a gente precisa ter um pouco menos de medo, nesse sentido, de desenvolver formulações fora do mainstream. Mas isso tem a ver com a estrutura das próprias disciplinas, não é simplesmente porque a gente quer fazer um trabalho separado. Então, em filosofia, por exemplo, faz todo sentido falar em filosofia cristã, em filósofos cristãos, tratando os problemas clássicos da filosofia sob um ponto de vista teísta, e a influência do teísmo é muito mais evidente do que, por exemplo, um físico, que, de repente, encontra os mesmos resultados de um físico não cristão, mas apenas vai dizer que, digamos assim, vai estabelecer algumas inferências e conexões externas dessa evidência científica em relação ao teísmo. Enfim, eu só quero dizer que eu concordo que a gente não deve guetizar, eu entendo esse medo, mas a gente não deve ter medo também de desenvolver modelos teóricos que, eventualmente, podem entrar em choque com o mainstream secularizado. Plantinga fala de uma ciência teísta, né? Em algumas áreas, algumas perguntas, você tem que ser teísta para levantar. E se você não for teísta, você não vai levantar. Então, não adianta a gente querer ser aceito em todo o mainstream, em todas as áreas. Eu acho que tem uma questão que talvez subjaça a essa pergunta, que é a razão pela qual o cristão deve se engajar com essas áreas do conhecimento, né? Às vezes a gente é muito transformacionista no nosso ímpeto de engajamento cultural. Ou seja, a gente acha que a única razão pela qual nós devemos nos engajar com a cultura é transformar a cultura para a glória de Deus. Se Deus permitir que isso aconteça, Deus seja louvado, não é? Mas a razão final pela qual nós nos engajamos com o mundo criado por Deus é porque o mundo é o quê? Revelação. Ou seja, ainda que as nossas ações não transformem o mundo como nós gostaríamos que elas transformassem, nós conhecemos a Deus. E como Guilherme disse, eventualmente, Deus pode desejar ser servido por nós como ele foi servido por muitos irmãos do passado, como mártires. Ou seja, ninguém deve desejar ser mártir, tá bom? Eu quero morrer, tá? Não é isso não. Mas, eventualmente, nós podemos ter que assumir posturas que nos façam servir a Deus como muitos dos nossos irmãos do passado serviram. Como? Derramando seu sangue por amor a Cristo. Que pode ser literalmente, mas pode não ser literalmente. Pode ser, por exemplo, suportando o descaso do escanteamento acadêmico que eventualmente possa acontecer em virtude do nosso desejo de fidelidade a Deus. É isso que eu desejo? Óbvio que não. O que eu desejo é que Deus use o nosso pensamento para nos dar o melhor mundo possível para viver, para que a glória dele seja vista e as pessoas sejam, desta forma, transformadas pelo impacto de uma visão de mundo cristã e etc. Mas o modo como Deus se servirá de nós, é ele quem sabe. E, querendo ele, estamos nós aí para isso. Ótimo. Agora, nesses últimos 20 minutos, eu vou fazer algumas perguntas de duas. Merece palmas? Tudo bem. Parabéns. Fazer perguntas duas a duas, enquanto um pensa, o outro já responde a próxima. Aquela que não for respondida fica para o outro, hein? Quem pegar primeiro, pegou. Vamos pensar aqui, vamos para Paulo agora. Pensando no argumento de Paulo, que nos diz que, pela natureza revelada, nós já somos indesculpáveis. Como é que a gente pensa nisso aí, hein? E a outra está relacionada, que é sobre os efeitos noéticos do pecado, que afetam a nossa forma de tomar conhecimento das coisas. As contribuições científicas à fé cristã não deveriam ser encaradas com cautela? E de que maneira a ausência de neutralidade nas conclusões científicas, por exemplo, sobre a teoria da evolução, não prejudicam o reconhecimento da teologia sobre a viabilidade
do diálogo entre ciência e religião. Eu não entendi bem a primeira pergunta sobre... A afirmação de Paulo que diz que nós já somos indesculpáveis pelo conhecimento que nós temos da revelação natural. Como é que a gente lida com isso? Indesculpáveis em que sentido? Rapaz. Então, é que eu não gosto muito de discordar de Paulo, eu só concordo com ele quando ele fala. ele fala, eu concordo. Amém, então. Isso aí. Beleza. Ou seja, a resposta clássica que a tradição cristã tem oferecido para essa questão é que existe algum tipo de conhecimento de Deus disponível na criação. Existe algum tipo de conhecimento. Agora, de que tipo é esse conhecimento? Qual é o nível de conhecimento? O quanto de conhecimento pode ser adquirido através da criação? Aí os teólogos divergem muito quanto a essa questão, de qual seria o tipo de conhecimento, o nível de conhecimento, etc. e tal. O que nos parece muito claro em Romanos capítulo 1 é que o nível e o tipo de conhecimento presente na realidade criada acerca de Deus é suficiente para a condenação do ser humano, mas é insuficiente, e aí por razões óbvias, né? Porque a salvação envolve o conhecimento da pessoa do Deus encarnado, da sua obra de redenção efetuada na cruz do Calvário, que é um objeto exclusivo da Escritura Sagrada. Obviamente, por essa razão, o conhecimento disponível no mundo criado é insuficiente para a salvação. Então, esse é um terreno ainda que precisa ser muito explorado, essa questão do quanto e do o que se pode conhecer de Deus através do mundo criado, né? O final, você pode repetir? Você quer comentar nessa ou quer outra? Não, segunda parte. A segunda? Busca ela aqui para mim, Jonathan, que eu perdi já. Aqui, então, partindo da premissa dos efeitos noéticos do pecado, as contribuições que a ciência fazem à fé cristã não deveriam ser encaradas com cautela? Sem dúvida. Elas devem ser encaradas com cautela, mas não mais cautela do que com as próprias afirmações teológicas que a gente tira da Bíblia e usa para filtrar a ciência. Porque, como foi colocado claramente pelo Felipe, a antítese se manifesta em todos os campos da experiência humana. Em todos eles, nós somos chamados a glorificar a Deus e o pecado atua no sentido de desviar a nossa atenção para os ídolos. Então, a gente precisa fazer isso em todos os níveis. Um exemplo curioso que eu já mencionei é que a teologia natural, que a gente chama de physical theology, que foi produzida no século XVIII, principalmente, século XVIII até o século XIX, começou no final do XVII, e envolveu nomes importantes como Robert Boyle, por exemplo. Ela acabou ajudando a construir a imagem deísta de mundo, que causou muitos problemas para o cristianismo. E era considerada, inicialmente, um empreendimento muito bom, mas havia um problema ali, havia um cavalo de Troia naquela proposta. Então, ela teve sua função histórica, mas depois trouxe problemas. Então, a gente precisa realmente ser cuidadoso, ser cauteloso. Agora, eu acho que é importante também a gente reconhecer a soberania de cada campo. Aí, meu lado caipiriano diria o seguinte, que as ciências terem a sua autonomia relativa é um dos frutos da reforma. É um fruto tardio, mas é um fruto da reforma. O reconhecimento dessa autonomia relativa dos campos. Então, não faz sentido esse fenômeno emergir historicamente, de repente a gente se incomodar com ele hoje. É claro que nenhum campo tem autonomia absoluta em relação aos outros e, consequentemente, em relação à fé. Mas todos os campos têm sua autonomia relativa. Então, a gente precisa ter também uma atitude de diálogo nesse sentido. Então, o campo da política precisa ouvir
o que a ciência diz, precisa ouvir o que a religião diz, precisa ouvir o que o campo afetivo diz, e assim por diante. Os outros campos também têm que se ouvir mutuamente. Eu houve essa discussão ontem sobre se a ciência teria um papel ajudando a gente na leitura bíblica. Eu acredito que sim. O caso Galileu é um caso emblemático. Nós podemos alegar que o copernicanismo não era realmente um ensino bíblico, mas foi associado com a teologia cristã e, por causa das bases aristotélicas comuns, eles foram associados e depois foi necessário criticar essa associação. Então, em outras palavras, o problema não estava com a Bíblia, o problema estava com o sistema ptolemaico, que foi depois questionado pelo copernicanismo, por Galileu e assim por diante. Mas é fato que um erro teológico já vinha sido cometido por uma igreja que se considerava ortodoxa. Então, vejam que havia um problema de teoria científica, ok? Tinha um modelo ptolemaico, tinha um modelo copernicano que estava emergindo, tinha o modelo ticônico, né, do Tycho Brahe. Esses modelos estavam competindo. Havia um debate científico e filosófico na Europa. Mas havia um problema também de teologia e de interpretação bíblica. Havia esse problema. E a igreja tinha dificuldade de ler a Bíblia corretamente porque já aceitava uma visão, uma ciência inadequada. E o fato é que o colapso dessa ciência inadequada é que forçou a igreja a corrigir a sua leitura bíblica. Então, não é totalmente correto, quando a gente diz que a palavra de Deus legisla sobre toda a realidade, a gente dizer que a teologia sempre é incorrigível diante do conflito com a ciência. Que é sempre a ciência que tem que se corrigir, a teologia não. Isso é simplesmente falso do ponto de vista histórico. E há boas razões para dizer que isso também é falso de um ponto de vista axiomático. A gente precisa formular melhor essa relação entre ciência e teologia. Então, aí alguém pode perguntar, e hoje? Hoje isso pode acontecer? Pode. Eu acredito que, novamente, nós estamos num processo de reler a Bíblia, forçados pela ciência moderna. Isso é um ponto contra? Você está dizendo que você está adequando a teologia à ciência? Não, não é isso. A gente está adequando a nossa teologia à realidade. Porque o mesmo Logos que falou na Bíblia é o que fez o mundo, gente. Então, eu acho que a gente precisa... Tem muito o que conversar ainda. Mas eu acho que a gente precisa suspeitar, sim, e ser cauteloso. Mas ser cauteloso também com a igreja, com a teologia clássica. Tudo isso a gente precisa ficar de olho. E eu falo isso mesmo sendo defensor de confessionalidade, assim por diante. Eu quero concordar com o Guilherme, apenas fazer a ressalva de que eu acho que assim como um edifício é formado por determinadas pedras e nem todas as pedras têm a mesma importância num edifício, assim também um edifício teórico, conceitual, ele é formado por pedras diferentes que nem sempre têm o mesmo peso num edifício teórico. Existem determinadas pedras, os engenheiros estão aí para me dizer, as pedras angulares, que se elas forem tiradas do edifício, o edifício vem ao chão, ou seja, ele é comprometido. Então, eu acho que, apesar de concordar com o Guilherme aqui no grosso daquilo que ele acaba de dizer, eu creio que nós devemos trabalhar com determinadas pedras historicamente estabelecidas de natureza teológica, que devem reger a nossa leitura da Escritura e também o nosso trabalho científico, não é? Porque se essas pedras forem removidas, o cristianismo rui, de certa forma. E eu creio que tenho base teológica para dizer da importância dessas pedras, porque eu creio na relação de Deus com o homem, então Deus está se relacionando conosco. Eu creio que esse projeto é comunitário, Deus não está se relacionando conosco individualmente apenas, Ele está se relacionando conosco como uma comunidade, historicamente, e Ele prometeu pessoalmente que nos guiaria a toda a verdade. Ele disse isso enquanto esteve entre nós. Eu sei que esse argumento pode não parecer muito científico para alguns, mas é porque nós nos sentamos muito rapidamente na cadeira do materialismo. E aí, se esse é o ponto, aí a gente tem que levantar rápido, senão vai dar problema dessa cadeira. Então,
Deus se relaciona conosco. Ele se relaciona conosco comunitariamente e Ele prometeu que nos guiaria a toda a verdade. Ele está fazendo isso, historicamente. E essas pedras precisam ser consideradas ao longo do trabalho histórico de Deus no seu relacionamento com a sua igreja. Ok, para terminar, tem uma consulta de aconselhamento de gabinete. Pastores, só que não é aquela consulta de gabinete que demora, é aquela consulta de corredor, no final do culto. Pastor, o que eu faço para ler esses 2 livros se eu sou membro de uma igreja que rejeita, teologicamente, tem uma teologia que rejeita a maior parte das afirmações do 2º livro, ou do livro da natureza? O que eu faço, pastor? Vai na conferência da Associação Brasileira de Cristãos da Ciência e... Eu ia dizer assim, vai para a minha igreja. Eu acho que isso é uma demanda que vai aumentar e os pastores precisam fazer com que suas igrejas sejam science-friendly. E eu não acho que isso é moda, não. Eu acho que isso é uma obrigação cultural. E tudo bem, piadas à parte, eu acredito que isso deve ser... As razões dessa rejeição precisam ser compreendidas. Elas podem se dever a um setting cultural mesmo, sabe? Pode ser que o pessoal não teve contato com essa realidade, não sabe o que é a vida intelectual, nunca viu um cientista, não existe espaço para isso ali. E, dependendo da realidade na qual as pessoas vivem, as questões teóricas da ciência podem ser abstratas demais, pode nem valer a pena levantar a questão. Então, em algumas igrejas, realmente não existe poder cultural nesse sentido. Ninguém está na academia, ninguém nunca leu um livro de filosofia, ninguém nem assiste National Geographic, nem isso o pessoal não faz. Então, eu diria que, nesse momento, a forma de falar sobre criação seria de um sentido mais imediato, do ponto de vista estético. Como a gente pode dar graças a Deus pela vida, pela criação, pela beleza do mundo e assim por diante. Isso eu acho que é o primeiro passo numa igreja em que não há espaço para discussão de ciência. E pode ser até muito prejudicial você decidir fazer uma cruzada pró-ciência na sua igreja, se é uma igreja que realmente se opõe a isso visceralmente. Então, eu não recomendo que esse tipo de coisa seja feita. Mas, se houver apoio de um líder, de um pastor, dentro da denominação, aí seria interessante, com o apoio de uma autoridade dessa comunidade religiosa, iniciar um trabalho de conscientização, principalmente com os jovens aí, né? Eu acho que pode ser muito bom. Mas eu recomendaria que se buscasse uma articulação interna, que a questão fosse exposta, a importância da questão fosse apresentada. E agora, se você se sente vocacionado particularmente para trabalhar com educação sobre fé e ciência, e você está num contexto hostil, então você deve realmente orar a Deus e pedir orientação a respeito disso, se você vai ajudar ou atrapalhar trabalhando nessa comunidade, e se, de repente, é o caso de você estar num outro contexto. Porque o conflito sobre esses assuntos pode tornar o pessoal até impermeável a essas questões. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. É uma área muito sensível. Então, eu não recomendaria começar com conflitos ao redor desse assunto, não. Eu não recomendo. Eu acho que, praticamente, Guilherme tocou nas duas questões que parecem ser as duas opções ou as duas alternativas básicas, embora a segunda, por uma questão de gentileza, ele não tenha dito claramente. Ele não falou, sai da sua igreja, né? Mas é uma questão de gentileza. Mas eu acho que você tem duas possibilidades, de fato. Acho que a primeira é a mais desejável, num primeiro momento, que é ser um instrumento de Deus para conscientização de pessoas servas dele que ainda não tomaram essa consciência. Então, essa é a primeira possibilidade. Mas isso depende de uma conjuntura toda que Guilherme já levantou aqui e colocou bem.
eu creio que, assim como Deus vocaciona pessoas, Deus vocaciona comunidades, igrejas, comunidades locais, que têm vocações específicas, particulares, para cumprir determinados projetos e propósitos de Deus em determinados lugares. Então, pode ser que alguém extremamente vocacionado para o trabalho científico se encontre uma comunidade que não tenha a mínima vocação para essa questão. E pode chegar até a um rompimento, ou a uma saída e a ida para uma outra comunidade. Acho que isso pode acontecer. Isso nunca é desejável, nunca é o caminho mais tranquilo, mas pode acontecer. O que eu gostaria de alertar é que nós que vivemos a intelectualidade, nós temos a tendência de olhar para irmãos nossos que não vivem nessa esfera da existência com depreciação. Nós temos a tendência de olhar para eles como se eles fossem menos valorosos do que nós, porque nós lidamos com a intelectualidade com maior facilidade. A única lembrança que eu gostaria de fazer é que você precisa cuidar não apenas do que você faz, mas das suas motivações, do porquê você faz as coisas. Não apenas do o que você faz, mas do porquê você faz. E o que você fizer, seja qual for a sua atitude, movido por um espírito de orgulho, será prejudicial para a vida da sua igreja e para a sua própria vida. Então, eu acho que a recomendação é a mesma que Agostinho, uma frase atribuída a Agostinho: existem 3 coisas importantes na busca pela verdade. A primeira é humildade. A segunda é humildade. E a terceira é humildade. Então, seja qual for a decisão, tome humildemente diante de Deus, sabendo que a esfera teórica, a esfera científica, é só mais uma esfera da existência humana. E que as pessoas que não transitam nesta esfera não são menos importantes ou menos humanas do que aquelas que transitam. Deus nos abençoe. Um comentário final. Se realmente você tem um peso na alma nessa direção, eu acho que a linguagem que pastores e igrejas vão compreender, e que é inclusive a linguagem que a gente devia usar, é a da missão. O que precisa ser levantado é o seguinte: existe uma missão para o universo acadêmico. E essa missão precisa conversar com as realidades que estão lá. Então, se isso for apresentado como missão, acredito que vai fazer sentido. Se, assim como se vê um povo não alcançado, a gente puder ver esse universo como um lugar que precisa ser alcançado, eu acho que vai ficar mais claro para pastores e igrejas. Então, agora, se você não tem a intenção de atuar missionalmente nessa área, não faz sentido levantar essa lebre na sua igreja. Então, se realmente esse é o seu interesse, então você tem que se apresentar assim, como alguém que está se sentindo vocacionado para servir a essa comunidade e apresentar em termos de missão. Muito obrigado. Vamos agradecer aos nossos 2 pastores.